E aí, pessoal, nesse vídeo aqui estarei resolvendo uma questão de física e essa questão ela é sobre eletrostática. Ela é do livro do Moisés, que é uma aplicação da lei de Coulomb. É, e eu vou fazer aqui a leitura desse livro aqui, ó. Lá na thumb eu vou colocar uma foto que vai estar mostrando aqui, que é desse livro do eletromagnetismo. Eu vou ler aqui a questão 2.4, que é muito interessante, uma aplicação muito legal da lei de Coulomb. Eu vou fazer a parte 2 dessa questão, que eu achei ela interessante por causa da solução final. Que esperem até o final do vídeo, que vocês vão se impressionar, vocês vão achar bem legal essa sua solução que eu pensei aqui. Uma carga negativa fica em equilíbrio quando colocada no ponto médio do segmento da reta, que une duas cargas positivas idênticas. Mostre que essa posição de equilíbrio é estável para pequenos deslocamentos da carga negativa em direções perpendiculares ao segmento, mas que é instável para pequenos deslocamentos ao longo dele. Eu vou fazer aqui o caso dos pequenos deslocamentos ao longo dele. É para ser pequeno, mas eu fiz aqui só para visualizar melhor os vetores da força. Então, assim, a partícula vai até aqui, vou dar um pequeno deslocamento, né? Que vai fazer a partícula, assim, você pode até prever o que vai acontecer, né? No caso que eu já vou dar um spoiler, que o caso que ele fica assim, ela fica oscilando. Ela oscila com uma função de MHS, né? Mas agora eu quero mostrar que aqui, como que eu posso calcular essa função do tempo e provar com cálculos que isso não é oscilatório? Como diz o título, eu vou começar utilizando a lei de Coulomb, né? Aqui está retratado duas cargas, né? Positiva e positiva, né? Deixa eu visualizar aqui. Isso. Então são duas cargas positivas que tem uma distância menos d mais d. Coloquei aqui uma distância genérica x. E eu vou utilizar aqui a lei de Coulomb, né? Que então já vou começar escrevendo a força resultante nessa partícula. Então seria a constante, que é 1 sobre 4π ε0. ε0, que é a permeabilidade do vácuo, né? Isso você vai multiplicar, então é o produto do módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado. Só que você pode perceber que é o vetor resultante, então seria esse vetor aqui menos esse aqui. Então vai ficar o produto do módulo das cargas em cada, só que você vai assumir a distância em relação ao ponto d menos x quadrado, e outro para você diminuir a d mais x quadrado, que vai ser a distância maior, que aqui vai ter o vetor menor, e por fim você pode ter a resultante, né? Então vai ficar Qzão vezes Qzinho, dividido então pela distância maior, né? No caso, distância menor, porque vai ter maior, o vetor vai estar maior, né? E para você ter o resultante, subtrai pelo Qzão vezes Qzinho de d mais x ao quadrado. Então, você pode tirar o Qzão vezes Qzinho em evidência, e você também em relação ao produto notável, já dá para perceber que você pode deixar o d quadrado em evidência e multiplicar isso por 1 menos x sobre d, isso ao quadrado. Então, olha só, eu vou tirar em evidência o Qzão vezes Qzinho, eu vou dividir como está por 4π ε0, e aqui eu posso ter que vai ficar o número 1, né? Aqui, como eu falei, você deixa em ali evidência, porque você pode provar que ele vai ficar a mesma coisa, mas eu fiz assim, que vocês vão ver que vai ficar bem interessante a notação, que vai ficar d quadrado, daí você vai mudar para o sinal de mais. De 1 mais x sobre d ao quadrado. Então, uma coisa muito interessante, que agora eu estou pensando em calcular, né, a posição em função do tempo. Mas uma tática muito interessante para eu deixar essa função mais, como é que eu vou dizer, mais fácil de calcular, eu vou utilizar uma aproximação chamada série de Taylor
que nesse caso será a série de Maclaurin, acho que fala, que é quando você vai escrever a função em relação a zero. Mas eu vou então primeiro nomear essas funções, né? Então, eu vou nomear primeiro uma função. Na verdade, primeiro para facilitar, eu vou nomear aqui um z, né? Um z é igual a esse termo aqui, ó, x sobre d. Só para facilitar a notação, né? E vamos agora a gente pode chamar uma função g de z que a gente vai chamar aqui por essa aproximação que a gente vai fazer. A gente vai chamar g de z, que agora a gente vai poder fazer essa notação, que daí é 1 mais z elevado ao quadrado. E a função que a gente vai assumir como f de z fica 1 dividido, daí você vai fazer, então, esse aqui, né? Então, 1 menos z ao quadrado, se eu vou trocar o sinal. Então, essas aqui foram as aproximações. Porque assim, ó, eu vou introduzir aqui a série de Taylor, que de certa forma vai estar aplicando cálculo integral, no caso de derivadas. Eu vou representar ela aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a série de Taylor, né? Então, você vai ter... ele tem função de z, né, nesse caso. Então, aqui, a série de Taylor ficaria assim, ó. Esse é f de esse f de z, você vai escrever como o somatório, né? Daí você vai escolher o parâmetro n, né, igual a zero, até o infinito. Daí do que? Então é de f a enésima derivada dessa função em função de zero. Que essa é a aproximação que chama de série de Maclaurin, que você faz essa mudança. Quando você vai até ver na demonstração, tirando as respectivas derivadas, é até fácil provar isso sabendo cálculo, que vai aparecer um n fatorial aqui, ó. Vai aparecer um n fatorial. E também por você estar fazendo isso de repetidas formas, vai começar a aparecer esse z elevado a n. Mas depois vocês podem conferir, né, por fora essa série, que é uma aproximação que eu vou aproximar brevemente, né? Não vou aproximar tudo, senão não vai fazer a diferença. Então, olha só. Então, essa aqui, eu vou começar então já tirando as derivadas da função. Então, eu vou começar aqui tirando as derivadas, né? Eu vou começar, por exemplo, tirando f' de z, que era o da diferença, né? Então, em relação a z, vai dar a regra do quociente, que vai ficar derivada do numerador vezes o denominador normal, menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Isso seria a regra do quociente para as derivadas. Então, a gente já vai começar aqui tirando a derivada, né? Vai ficar aqui. Ele vai passar, como tá com o sinal de menos, vai passar menos 2 vezes o menos z. Então, vai ficar certo, menos 2 vezes 1 menos z. De outro só vai ficar o próprio menos 1, né? Vai cortar o sinal. E isso vai ficar, então, 1 menos z, que já é o quadrado, só que vai ficar na quarta. Podia ter escrito na quarta potência. E como é que vai... É que eu tô fazendo essa aproximação, que é uma aproximação mais breve, pra gente já ter uma noção de como é que vai ficar. Daí a gente vai fazer aqui, né, do g' de z, que então a gente vai acabar aqui ficando, né, que aqui, né, você vai conseguir cortar esse com esse vai ficar positivo, e você, por fim, você vai conseguir obter, até vou escrever aqui, ó. Então vai ficar 2, porque vai cortar o sinal, dividido por 1 menos z ao cubo. Importante destacar
E aqui eu vou ficar então nessa função que eu g' de z, eu vou ter então a regra do quociente, ele vai estar com o sinal de mais, então ele não vai cortar o sinal de menos, e a gente já consegue presumir porque só vai mudar aquela parte do sinal que vai ficar a mesma coisa que isso, só que aqui em cima vai ficar o sinal negativo, aqui vai ficar positivo. Tá, então já vou escrever direto aqui. Então, essa função, derivada dessa função, vai ficar menos 2 dividido por 1 mais z ao cubo. Então, aqui a gente já tem uma boa aproximação para a gente já começar tratando esse problema. Então, assim, como que a gente vai agora calcular essa aproximação? Vou começar com f dessa aproximação em função de z. Então, assim, vamos começar pensando aqui, né? A gente vai tratar com zero fatorial, 1. Aqui a gente já sabe. Vamos calcular quando está em função de zero, aqui vai ficar 1. Certo? Porque o número elevado a zero é 1. Então, a gente vai, só para melhorar aqui a notação, então vai ficar a soma dessas duas. Daí isso vai estar multiplicando z, né? Porque vai estar z elevado a 1. Vamos aplicar esse raciocínio para o g em função de z. Isso vai ficar o g de 0, mais a derivada de primeira ordem de g em função de 0, daí vezes o z. E assim, ó, daí você vai pegar a função e você vai substituir o z por 0. Então, por exemplo, aqui a gente tem o f de z, né? A gente vai substituir por 0, vai ficar o menos 0, 1 sobre 1. Então, a gente vai poder já cortar aqui como 1. E aqui, né? Qual que é qual? Ah, tá. Então, aqui, ó. Aqui você vai substituir por 0, né? Você vai trocar, então vai ficar 2 sobre 1, 2. Porque aqui vai ficar 1 menos 0, 1 ao cubo 1. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes z, né? E o g em função de 0, né? Raciocínio completamente análogo. A gente vai ter o número 1 aqui só no g' que vai ficar por causa do sinal de menos. Vai ficar menos 2, porque aqui você vai ficar com 0, né? Então aqui vai ficar menos 2. Então, a gente já pode escrever uma aproximação que é dessa função que a gente aproximou. Vai ficar aproximadamente, né? No caso, se a gente for tirar o a, né? Vai ficar aproximadamente. Então, agora sim, tá aproximadamente. Essa função vai ficar 1 mais 2z. E como é que vai ficar aproximadamente a nossa função? Que assim fica muito mais fácil, assim, com série de Taylor. Claro que eu não sei se sem série de Taylor iria funcionar, mas eu prefiro muito usar essa aproximação. Então, a gente vai ter 1 mais 2z e 1 menos 2z. Para a gente fazer essa aproximação. Então, a gente, claro, que já pode fazer a substituição, que a gente meio que vai estar realizando a diferença de cada. Você vai fazer a diferença de uma com cada, você vai subtrair, você vai subtrair essa com essa de g, você vai acabar cortando o número 1 por causa do sinal de menos, e você vai obter 4z. Tá. E depois eu substituo o valor de z, que é x sobre d, eu acho. Aqui, ó. X sobre d, isso. Então, vamos voltar para nossa força resultante, que ele estava como produto do módulo das cargas, dividido pelo 4π ε0, e eu tirei o d quadrado em evidência. Sim, você só tirou o d quadrado em evidência. Então, você tirou o d quadrado em evidência, e vai ficar vezes 4z, que é x sobre d. Então, a gente pode aqui perceber que esse d vai juntar, vai ficar o cubo. Esse x a gente só desloca aqui para cima. A gente pode adotar uma notação vetorial, né? Então, ó, força
resultante vetorial, é só a gente notar que ele vai estar na direção do eixo x, né? Vou pensar na base canônica aí. Então, a gente vai escrever inversor. Então, que o produto do módulo das cargas sobre 4π permeabilidade do vácuo multiplicado por d ao cubo. E isso eu cortei, né, ali o é que eu vou ter aqui, né? Sim, cortar o 4. É que eu não pensei aqui muito, mas que vai ficar v de x e vai estar aqui na direção do versor i. Então essa aqui é a nossa notação vetorial e agora a gente vai perceber algumas coisas, porque a gente vai querer calcular a posição em função do tempo. Vamos já chegar a umas equações diferenciais. Então assim, se você for pensar lá na ondulatória, você pode começar escrevendo que a força resultante tá como uma constante aqui, uma constante, vezes a posição que está variando. Tá, vou chamar isso aqui de K. Então você pode perceber que é a força resultante? Massa vezes a aceleração. O que é aceleração? Derivada de segunda ordem da posição. Então, você escreve aqui m vezes x de segunda ordem, posição, né? Você vai escrever isso como uma constante, que eu chamei de K, né? Que vai estar constante, um K, vezes essa posição. Tá, eu acabei de provar aqui que essa força aqui não é uma força restauradora, porque na notação da ondulatória tem um sinal de menos, e aqui ó, tem um sinal de mais, que é o mais K vezes x. Porque essa força, ela não está sendo restauradora, ela não está sendo uma força restauradora. Então, quanto maior a posição, maior a força resultante. Então, se quanto maior a posição, maior a força resultante, essa força não vai estar obedecendo de ser uma força restauradora. Tá, a gente vai começar aqui já começamos com uma equaçãozinha diferencial, né? Se você já percebeu. Vou continuar aqui, ó. Se você já percebeu, você vai dividir por m. Claro, você vai dividir aqui, ó, por m. Vai cortar esse m, vai ficar 10. Daí você vai. Aqui vai cortar m, vai ficar k sobre m, que na notação da ondulatória vocês vão ver que é o ômega inicial ao quadrado. Daí, então já vou escrever aqui, ó. O x de segunda ordem, jogo para o outro lado, menos o ômega inicial ao quadrado vezes o x que sobrou ali, vai ficar igual a zero. E só para você lembrar que na notação da ondulatória, ômega ao quadrado é o k sobre m. Então, aqui a gente pode pensar na equação característica AR quadrado mais BR mais AR quadrado mais BR mais C igual a zero. A gente pode meio que escrever isso por a gente poder fazer uma função tentativa com exponencial de Euler na lambda t. Quando a gente joga ali, a gente pode cortar esses exponenciais por eles não serem nulos. E aí a gente consegue escrever isso numa equação característica. Que então a gente vai conseguir chamar aqui o r ao quadrado, que a gente vai estar então igualando isso por causa que a gente vai estar se referindo a outro termo. Pela equação característica, o r quadrado vai ficar o ômega zero ao quadrado, que vai ficar positivo, porque eu vou jogar para o outro lado. E é fácil perceber que r vai ser igual a mais ou menos ômega zero. Olha que legal, são soluções reais. Que bom, né, que não vai dar nada complexo. Então, a gente pode escrever assim, ó, que como é que vai ficar nossa posição em função do tempo? Uma solução conhecida aqui, a gente vai escrever como uma constante 1 vezes o exponencial da primeira solução, que vai variar em função com o tempo, né? Mais a constante 2 vezes a segunda solução, que vai estar dependência temporal.
olha só, o que seriam essas constantes? A gente vai descobrir elas pra gente de acordo com as condições iniciais. Então vamos adotar algumas condições iniciais, como no tempo igual a zero, implica que essa você pode escrever que no tempo igual a zero vai implicar uma posição dada pela amplitude inicial, né? Porque você vai ter essa mudança depois com o tempo. E o que implica velocidade zero, né? Nem começou. Então, velocidade zero. Aplicando aqui, a gente pode perceber que a amplitude, quando o tempo é igual a zero, a exponencial vai simplesmente virar 1, que vai ficar elevado a zero. Então, a gente vai ter a soma dessas duas constantes dada como amplitude. Então, olha só que legal, né? Que a gente vai poder escrever constante 1 mais constante 2 igual a amplitude. E agora, como a gente está escrevendo que a velocidade é zero, como que eu vou obter a velocidade agora? Se está em posição em função do tempo? É só derivar. Só derivar. Utilizando a regra da cadeia, né? Vai ficar constante 1 que está com o tempo que não está. Vai pela regra da cadeia ficar ômega zero vezes Euler elevado a ômega zero t. Então menos, daí vai ficar menos, né? A constante 2 vezes ômega zero exponencial de ômega zero t. E você pode escrever, né, que essa velocidade em função do tempo e pela condição inicial, a gente pode escrever que zero vai ficar como esse ômega multiplicando a diferença das constantes. Então, vai ficar constante 1 menos constante 2. Como é de perceber, o ômega zero vai estar ativo e isso aqui vai ser zero, certo? Mas olha só, C1 menos C2 vai ser igual a zero. Então, eu vou escrever aqui, C1 menos C2 é igual a zero. C1 é igual a C2, certo? Se C1 é igual a C2, significa que é igual a sobre 2, por causa do sistema de equações comum T. E, então, olha só, eu fazendo agora essa modificação das condições iniciais, a gente já sabe que quando somar, vai estar relacionado com a amplitude, e por causa que vai estar com amplitude sobre 2 cada um, a gente tira em evidência, vai ficar sobre 2, então ó, vai ficar amplitude, daí como é que vai ficar, né? Vai ficar esse exponencial, mais outro que vai estar negativo, tá, isso aqui é dividido por 2 por causa da amplitude sobre 2, né, aqui ó, e você percebeu algo de diferente. Eu quero até deixar tracejado. Você percebeu algo de diferente aqui, ó? Nessa definição? Bem, se você já viu um pouco sobre seno e cosseno mais profundamente, isso aqui é a fórmula que é do cosseno, porque está somando, que tem um positivo e um negativo, do cosseno hiperbólico do ômega zero t, por causa da exponencial. Então, aqui que eu queria chegar, que eu tinha falado lá no começo do vídeo, que no começo do vídeo estava até dia. Então, como é que era aqui? Que a posição em função do tempo, isso aqui é bem legal de escrever, vai ficar A vezes o cosseno hiperbólico do ômega inicial vezes o tempo. Então, agora com essa fórmula aqui, a gente pode determinar a nossa posição em função do tempo, e além de ter demonstrado que não é oscilatório. Vou ver aqui se eu até abro se eu até abro aqui no GeoGebra, que eu quero mostrar para vocês como é que é o cosseno hiperbólico. GeoGebra é muito bom para você conseguir visualizar resultados, assim, por exemplo, você chegou aqui, né? E você chegou no resultado. Certo, então olha só. Eu vou escrever com uma função y,
é igual ao cosseno hiperbólico de x. Olha só. Então, acontece que quanto mais você vai variando, ó como que vai ficar, né? É característico da equação de Coulomb, né? Ele não vai ser oscilatório. Agora, se ele fosse um cosseno, a história já seria diferente, que seria nas direções verticais, seria oscilatório, um MHS. Mas foi bem legal que fazer essa explicação dessa questão bem legal de lei de Coulomb. Espero que gostaram do vídeo.